Ministro, tenho uma curiosidade já há um tempo. Nós estamos há uma rodada aqui a falar do caos e barbárie dos últimos 4 anos no Brasil. Tendo em conta o que se sabe hoje do bolsonarismo, tendo em conta o que se soube da Vaza Jato, da República de Curitiba, da relação Moro-Bolsonaro, algumas coisas que o senhor, inclusive, profetizou, tendo em conta tudo isso, o senhor sente algum arrependimento de, naquela altura, ter decidido pela suspensão da tomada de posse do Lula como Ministro da Casa Civil ou não? Às vezes sente isso no seu íntimo, às vezes até mais como cidadão, quase do que como juiz. Não tenho. Naquele momento eu tinha a convicção de que, de fato, havia um desvio, de finalidade. Aquilo ficou um tanto quanto confuso, se vocês olharem a gravação, o papel do Jorge Messias, que chamavam de, agora a AGU, que chamavam de Bessias naquela referência e tal. Eu até me pergunto, por que, de fato, se o presidente estava nomeado, o ex-presidente, agora presidente, estava nomeado para a Casa Civil, por que não se deu posse? Por que se escondeu? Se você tiver problema, quer dizer, se vier uma ordem de prisão, você mostra que você já está nomeado ministro e que já tomou posse. Por que esconder isso? Por que não se anuncia, demos posse ao presidente Lula, agora ele é o novo chefe da Casa Civil? Tudo isso ficou numa névoa, naquela confusão que havia em torno disso. Agora, o processo de impeachment já estava bastante avançado e, em seguida, o processo conclui-se na Câmara dos Deputados. O que eu acho fundamental, e acho que é fundamental na sua pergunta, é o seguinte: Curitiba gerou Bolsonaro. Relva tem o germe do fascismo, inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações à sorrelfa, investigações atípicas, não precisa dizer mais nada. A combinação, veja, não é por acaso que até os procuradores chamam, talvez até por uma certa falta de cultura, os procuradores dizem assim: nós aplicamos aqui o Código Processual Penal do russo. Talvez eles quisessem dizer do soviético, né? Da Rússia soviética. Mas chamavam, o Moro tem o Código Penal dele próprio, que é o russo era o nome dele, não é? E eles faziam esse tipo de comentário. Os procuradores, que eram parceiros, que a denúncia contra o Lula era combinada com o Moro. No Supremo dizia: não, isso é um pecadilho. Que pecadilho? Isso é de uma gravidade enorme. Quer dizer, um procurador combinar com o juiz aconselhar: ó, não se esqueça de tal. Veja, e depois, o que acontece? Moro vaza a delação do Palocci entre o primeiro e o segundo turno. Participa, portanto, do processo. Assume posição em favor da extrema-direita, de maneira muito clara. Mas aquela escuta do Bessias também foi considerada ilegal. Sim, foi ilegal. Mas, de qualquer forma, isso não se negou. Agora, não consigo profetizar isto. Se você fosse me permitir algum tipo de reflexão e, eventualmente, de arrependimento, talvez eu fizesse em relação à decisão de segunda instância, em que nós não estávamos vendo o Lava Jato, nós estávamos vendo a sistemática geral da execução penal, quando o debate, quem levou para o pleno foi o ministro Teori, que não tinha, então, esse espírito. Aqui eu não vou conceder, embora eu não tenha problema nenhum de reconhecer erro, como vocês percebem.